Eu não sei se eu me faço claro, mas a primeira aproximação, ou o primeiro movimento, ele revela que no século XIX, pela psicologia, pelos romances policiais ou pela arte, procurava-se, a partir de indícios, a partir de partes, constituir um conhecimento e constituir um saber lógico, um saber científico, que chegava, digamos, a uma certa verdade sobre uma história, quaisquer que sejam essas histórias. E eu não quero me demorar muito no Ginsburg, mas eu preciso fazer um caminho ainda mais de retroceder no tempo. O Ginsburg vai contar um outro caso. Ele vai contar um caso de 3 camponeses na Idade Média, né, que, perambulando pela floresta, foram questionados por um nobre. O nobre vira para os camponeses e pergunta: vocês viram o meu cavalo perdido? Um camponês diz: ele era branco? O nobre diz: sim. O outro camponês diz: ele mancava uma pata? O nobre diz: sim. O terceiro camponês pergunta: a crina era com pelos muito longos? O nobre diz sim. E pergunta aos camponeses: vocês viram o meu cavalo? E os camponeses dizem: não vimos. Não vimos o cavalo. Mas, pelos indícios deixados pelo cavalo, a marca de uma pata no solo ou um pelo longo que ficou grudado numa folha, os camponeses inferem pelos indícios uma história e chegam à verdade. Onde eu quero chegar com vocês, nesse que seria o meu primeiro movimento? A modernidade, se pensarmos o pensamento científico engendrado no século XIX, ele se apropriou do saber popular, ele se apropriou dos olhares das populações, dos homens comuns, que era um olhar indiciário, que era um olhar que construía várias histórias, e o século XIX se apropriou disso e transformou isso em ciência. Então, Sherlock Holmes, Morelli ou Freud já são apropriação do saber popular, que se apropria do saber popular e desqualifica o saber popular. Então, o que vira conhecimento no século XIX é algo ligado à ciência, enquanto o saber popular é desqualificado na sua capacidade de entender o mundo ou de construir a história. Eu não sei se fica claro qual é o primeiro movimento que eu estou tentando fazer, porque este dado é fundamental, porque isso será uma crítica da pós-modernidade ao conhecimento. Esse, por fim, é o primeiro movimento. O segundo movimento, eu quero partir destes 5 elementos. O segundo movimento é o que seria o sentimento pós-moderno. Eu vou me permitir a ler algumas passagens aqui para vocês. Me desculpem, mas é rápido também. Esse livro organizado pela Ellen Wood, chamado Em Defesa da História, eu construí uma passagem dele que eu me permito ler para vocês. Ellen Wood, em seu ensaio O que é a Agenda Pós-Moderna, demonstra que um cenário pós-moderno é muito anterior aos anos 1990. Embora essa assertiva não seja inovadora, nos serve como um ponto de partida para a compreensão da construção complexa e multifacetada desse cenário.
Segundo Ellen Wood, desde o início do século XX, a morte da modernidade já era prevista. Os laços e as tradições que mantinham coesa a sociedade estavam apodrecendo, e as solidariedades da vida se desintegravam, juntamente com a unidade de pensamento e a cultura. Isso fazia parte do ciclo inevitável de vida e morte das civilizações. Essa passagem se refere a uma obra, a obra de Oswald Spengler, chamado A Decadência do Ocidente, e ela foi publicada em 1918. Segundo a mesma autora, décadas mais tarde, Wright Mills, em A Imaginação Sociológica, escreveu: estamos no fim do que é denominado de a Era Moderna, e que está sendo sucedida pelo pós-moderno, no qual todas as expectativas históricas que caracterizaram a cultura ocidental perderam a relevância. A fé no iluminismo, no avanço unificado da razão e da liberdade, juntamente com as duas principais ideologias fundamentais da fé, no liberalismo ou no socialismo, entraram em colapso como explicação adequada do mundo e de nós mesmos. A obra de Wright Mills é da década de 50. Então, portanto, nós estamos diante de duas obras que já haviam anunciado, uma em 1918 e uma em 1953, o fim da modernidade. Isso reitera o meu objetivo e a minha abordagem que eu quero fazer com vocês, de que a pós-modernidade, ela não é um fenômeno recente, e o sentimento pós-moderno também não é um sentimento dos nossos tempos. Em outros tempos, outros autores já haviam colocado esta questão. Nesse segundo movimento, eu esboço com vocês, portanto, talvez um pouco tardiamente na minha fala, uma possível definição do que seria a pós-modernidade. Estou usando o Lyotard. O Lyotard é um dos epítetos aí da pós-modernidade. Ele tem uma obra chamada A Condição Pós-Moderna, e o Lyotard ele vai dizer o seguinte: a pós-modernidade, ela refuta qualquer metadiscurso, ou, se vocês preferirem, o que define a pós-modernidade para o Lyotard é a sua incredulidade em relação a metanarrativas. Ora, o que é isso? Para os chamados pós-modernos, não há qualquer possibilidade da construção de um conhecimento que seja um conhecimento válido, totalizante, para a compreensão dos fenômenos históricos. Então, para os pós-modernos, numa definição, nenhuma metanarrativa ou nenhum metadiscurso seriam válidos para a compreensão dos fenômenos históricos. Ou seja, o que os pós-modernos estão criticando é aquela noção de ciência que eu havia esboçado com vocês no primeiro momento. Essa possível definição nos leva ao que seria, para os pós-modernos, uma noção de conhecimento. Há dois elementos que eu quero trabalhar. O primeiro é que, para os pós-modernos, qualquer conhecimento, ele é opressivo. Conhecimento baseado na ciência e no metadiscurso e na meta-análise. Esses conhecimentos seriam opressivos e eles se fundamentam
num tempo e numa história da sociedade humana que já não é mais a nossa. A rigor, vocês sabem do que eu estou falando, né? O marxismo não serve mais, o liberalismo não serve mais, nenhuma das metanarrativas, nenhum dos metadiscursos criados no século XIX teriam, portanto, mais validade para explicar o tempo pós-moderno, né? O tempo não paradigmático, o tempo que está engendrado em outras formas de organização social, política e tudo mais. Então nós temos uma noção de conhecimento que leva ao segundo elemento que eu quero pensar com vocês, que é um certo ceticismo epistemológico, ou, se vocês preferirem, o ataque àquilo que se põe como verdade, o ataque àquilo que se põe como valores universais. Não sei se está ficando claro, mas a ideia é que, desta definição a esta noção de conhecimento, nós teríamos pelo menos 3 características para pensar a pós-modernidade.